Bem-vinda ao nosso culto só para mulheres. E essa palavra que eu fiz ontem, na verdade, algumas situações, eu tinha preparado uma palavra. Pronto, preparei uma, mas percebi que ela não era para o culto de hoje, mas sim para o Forte e Corajosa, que já tinha uma palavra. Só para você entender. Então, eu troquei tudo, falei, não, esse não é para cá, é para o Forte e Corajosa. O Forte e Corajosa, já mandei mensagem para a pastora, o Forte e Corajosa não é mais disso, é disso. E era a palavra que era para hoje, aí a gente trocou tudo. E aí eu entendi o mover do Senhor. Eu já preguei aqui algumas vezes, falando sobre a graça. A graça é aquele favor imerecido. Aquele favor que é derramado sobre nós, que nós não merecemos. A graça do Senhor. Eu não sei como que as pessoas no mundo conseguem viver sem a graça. Porque quando você não tem a graça do Senhor, você não consegue seguir em frente. Você não consegue fazer tantas coisas que antes elas eram tão fáceis. Sem a graça, elas ficam tão difíceis, tão impossíveis. Quando a graça nos cobre, ela nos faz fazer coisas assim que é inacreditável. E aí eu entendi o porquê que o Senhor queria que eu falasse sobre a graça, mesmo antes de viver algo que eu precisava de graça para viver. Porque às vezes há coisas que aparecem na nossa vida que a gente precisa de graça. Graça para responder, graça para viver, graça para fazer, graça para dar, ou até para calar. Você precisa de graça para calar. Não tem alguma situação que você está ali, que você tem a resposta na ponta da língua, mas o Espírito Santo está aqui, no seu ouvido, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca, e você tem aquela graça para só concordar. É verdade. Quando você não tem a graça, você briga, você grita, você arruma um pampeiro, você não tem discernimento, você vai fazendo meio perdido. Você acha que Deus falou, mas Deus não falou. Não, porque Deus falou e Deus não falou nada. A graça do Senhor, essa é uma oração que a gente sempre tem que fazer. Senhor, me cobre com a sua graça. Senhor, me encha da sua graça, para que eu consiga fazer tudo que o Senhor mandou eu fazer. Porque há pessoas que cruzam o nosso caminho e que elas conseguem fazer o trabalho de ser cristão mais difícil. Tem gente que foi preparado, enviado, colocado diante de você para fazer o papel do cristão mais difícil ainda. Porque fácil é eu subir aqui e falar assim, você tem que perdoar quem te feriu, você tem que amar quem nunca fez nada por você, ame os seus inimigos e faça isso e faça aquilo. Quando você se depara com uma situação dessa, você entende o que é ser cristão de verdade. Você sabe que eu vi um vídeo esses dias, e eu achei muito forte, impactante, que falou sobre um serial killer que matava não sei quantas pessoas. Eu acho que ele matou mais 60 mulheres, assim, nos Estados Unidos. Ele era um assassino em série, em massa, e ele gostava de matar mulher. E ele matou um monte de mulher, e você sabe que é estudado que quando a pessoa é um psicopata, endemoniado, pior. Já não basta ser psicopata, tem que ser endemoniado ainda. Quando ele é psicopata e endemoniado, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Ele não esboça nenhum tipo de sentimento, nem de dor, nem de arrependimento, nem de tristeza, nem de nada. Pois bem, nos Estados Unidos, é comum você ver o julgamento dessas pessoas e eles deixarem os familiares das pessoas que foram assassinadas irem no julgamento e dar a sua opinião em relação àquele assassino. Então, uma pessoa atrás de outra pessoa chegava naquele negócio lá, que eu não sei o nome, com o microfone e falava para ele tudo o que estava sentindo. Eu odeio você, espero que você queime no inferno, espero que você apodreça na cadeia, eu espero mesmo, minha vontade é te matar mesmo, te arrancar. Assim, todo mundo chegou lá, é só você se colocar no lugar de mães que perderam filhas, pais que perderam filhas, de pessoas que perderam alguém que amava. Aquela pessoa subiu ali
e destilou todo o seu ódio, tudo que ela estava sentindo contra aquele assassino. E o rosto dele era simplesmente de deboche. Ele estava lá assim, ó, só ouvindo. Você tem vontade, quando você está nervoso, quando você está falando alguma coisa e a pessoa ainda te responde, você até se sente, né? Pô, agora eu vou retrucar. Quando a pessoa não te responde e ainda faz um olhar para você de deboche, eu acho que aquilo piora 10 vezes. Aí você tem vontade de matar mesmo. Aí você fala, não, agora é comigo o negócio. Agora... E ele fazia cara de deboche para cada uma. Tipo assim, não me importo com a sua dor, não ligo porque você fala, tal. Até chegar um senhor ali, que subiu lá e falou para ele exatamente isso que eu disse para você. Você fez o meu papel de cristão ser mais difícil. Porque eu poderia subir aqui e dizer que eu odeio você, como todo mundo disse. Mas eu subo aqui e digo que eu te perdoo. Eu perdoo você. E falou várias coisas sobre Jesus e tal, não sei o quê. A única expressão que aquele cara teve foi quando esse senhor disse que o perdoava. Aí esse cara chorou e você viu a expressão dele mudar completamente, de vergonha, aquilo constrangeu ele. A graça constrange. Aquele senhor teve uma graça de perdoar aquele assassino ali em série, que matou a filha dele, que só pode vir de Deus. Porque quando você pensa e você se coloca naquela situação, é só Deus que pode fazer aquilo. É só a graça do Espírito Santo. É uma graça que vem do céu. É algo que você não entende. E isso você pode abrir o leque. Eu estou falando de um caso super extremo. Mas às vezes o que você está vivendo hoje é extremo para você. Sabe quando você ouve algo de alguém e que você sabe que você não merecia ouvir aquilo, que aquilo foi injusto, ou de qualquer forma, você tem graça para esperar o favor do Senhor. Sabe quando alguém precisa de você e a pessoa nunca fez nada por você, você poderia simplesmente dizer assim, se vira, poxa, você nunca fez nada por mim, agora eu tenho que fazer alguma coisa por você? Aí vem aquela graça e mostra o verdadeiro papel de ser cristão. E aí tem uma música que fala, né, só tua graça me basta. E eu pensando em relação a isso, eu pensei, né, Senhor, a sua graça é o que nós precisamos mesmo. Mas só a graça não basta. Porque não adianta a gente receber a graça do céu e ficar sentado embaixo de uma tamargueira e ficar ali, ó, eu tenho graça, e não faz nada. Você precisa unir a graça com a atitude. Eu tenho graça, mas eu também vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, Senhor, eu tenho graça. Porque tem gente que adora dizer, né? Eu tenho graça para isso, eu tenho graça para passar isso. Mas não se move, não sai do lugar, dá as respostas que quer, continua fazendo as coisas que quer. Por fim, não tem graça, não. Só a graça basta? Não. Deveria, né? Mas não. Você precisa também ter a atitude de mudar as coisas ao seu redor, contando com a graça, não com você. Porque se você contar com você, você não vai fazer, você vai fazer exatamente o que aqueles familiares fizeram ali naquele julgamento. Quero que você morra, queime no inferno, suma na minha frente e tal, não sei o quê. Não precisa nem ser um assassino. Você não tem vontade, às vezes, de dizer isso para alguém que passou pela sua vida, não? Tomara que você queime no inferno, suma daqui. Nossa, mas crente faz isso? Não. Por isso que a gente conta com a graça. Porque vontade a gente tem, mas a graça nos ajuda a não fazer. É isso. É a atitude também de não fazer. Em Lucas 1, versículo 30, diz assim: Disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A primeira coisa, quando o anjo chegou na Maria, não temas, pois o quê? Achaste
graça diante de Deus. Então significa o quê? Você tem graça. Você tem graça para não ficar com medo. Você tem graça para viver essa situação. Você tem graça para gerar o rei. Você tem graça para ver o rei fazer esses milagres e maravilhas. E você tem graça para ver ele crucificado também. Achou graça. Quando você acha graça no Senhor, você consegue fazer tudo e parece assim que você nem fica cansado. Esse jejum de 3 dias aí, ó, você teve graça. Próxima vez que eu abrir a boca para falar do jejum, você manda eu calar, fazendo favor. Por quê? Você teve graça. E dessa vez, olha, eu vou dizer para você, dessa vez, da outra vez eu pensei, né, gente, como é que é a Bíblia consegue ficar 3 dias em jejum, clamando naquele altar, e não tem nenhuma pressão na cabeça? Não dá uma pressão, não dá um teto preto, não acontece nada e tal? Porque do primeiro jejum, para mim, nossa, esse eu já estava melhor. Esse eu clamei até o fim. E ainda fiquei de madrugada. Não a madrugada toda, mas fiquei quase a madrugada toda ali. Porque você vai renovando a graça no Senhor e o favor do Senhor. A bispa teve graça para vir fazer culto, e orar, e clamar naquela força, com 3 dias de jejum. Graça. A graça te ajuda, você consegue trabalhar. Eu vi gente trabalhando os 3 dias em jejum. Teve uma pessoa que eu perguntei, a senhora conseguiu? Consegui. E ainda falou que quando terminou, ela nem conseguiu comer muito, ela precisou continuar trabalhando. Graça. Quando terminou o jejum, dessa vez eu tive vontade de chorar também, porque eu estava bem cansada. Mas eu vi a graça cobrindo as pessoas e ajudando a cada uma delas. Assim como foi com Maria. Não tenha medo. Você tem graça. O que você está temendo? Você está achando que não vai funcionar, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, ou que você não vai dar a resposta certa? Porque você está com medo daquilo não funcionar, e o Senhor dizendo, não tem medo, não tenha medo. Você tem graça para fazer isso aqui. Eu dou graça para você fazer isso aqui. Quando Deus nos dá graça, não tem por que ter medo. Não tem por que desconfiar do que o Senhor está falando, não. Aí eu pulo já para Mateus 1,18, que diz... Não, desculpa. É isso mesmo, Mateus 1,18, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ó o José. Dentro do José, quando ele viu a situação, vamos colocar no lugar do José também, a mulher prometida a ele, ali, de repente, ela está grávida. Foi do Espírito Santo. Esse homem falou assim, meu Deus do céu. Acho que foi daí que saiu, né, esse bordão. Ah, aqui veio o Espírito Santo, isso aí, deve ser aí. Você imagina? E como ele não queria difamar ela e deixar ela mal falada, ele tentou deixar ela secretamente. Ó, segue o teu rumo, eu sigo o meu, e tudo bem, ok? Não estava ok. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele ficou com medo e ele queria deixá-la secretamente. Aí veio em sonho um anjo dizendo para ele, não tenha medo, porque ela está gerando o Filho de Deus. E ele vai vir para trazer liberdade a vocês. Esse homem poderia ter dito o quê? Que isso, meu casamento. Não, esperei para casar, agora a mulher me aparece grávida, o que o povo vai falar, o que as pessoas vão dizer? Eu vou ter que criar um filho que nem é meu. Não é minha essa criança, porque José fez o papel de pai de Jesus, mas o pai de Jesus é Deus. Não, mas eu vou ter que fazer isso. A graça tomou aquele homem. E ele não só cuidou da Maria, respeitou a Maria, respeitou ela a tal ponto de esperar Jesus nascer. E foi um bom pai. Um bom pai para aquele menino. O que é isso? Graça.
Sabe quando você está ali ensinando seus filhos e tem dia que você está esgotado? Sabe o que faz você no outro dia ensinar a mesma coisa? Graça. Sabe quando você está exausto, às vezes de um casamento de anos, 10, 15 anos, 1 ano? Se você estiver cansado do seu casamento de 1 ano, você tem um problema. A gente precisa conversar. Porque assim, em 1 ano, se você estiver cansado, ó, esse sorrisinho leve nessas recém-casadas aqui, ó. Mas as recém-casadas aqui, às vezes 1 ano, ai, meu Deus do céu, esse homem, pelo amor de Deus, e tal, 1 ano. Ai, Deus. 10 anos, 20 anos, ali, o que faz você ficar junto de alguém que às vezes está testando mesmo a sua fé? Graça. E eu posso dizer de muitas mulheres que eu atendi aqui. Às vezes, mulheres em lágrimas, falando de esposos que maltratavam elas, que não falavam com elas, que ignoravam elas. Mulheres que não tinham intimidade com o seu marido há mais de 8, 9 anos. E ela não entendia nem o que estava acontecendo. Eu já atendi mulheres assim, de não saber o que aconteceu. O homem simplesmente se afastou, não quis mais. E ela perseverando, e ela lutando por aquele homem. O que faz essa mulher permanecer? Graça. É a graça, porque ela poderia simplesmente olhar e falar assim, quer saber? Não preciso disso, sou obrigada. Não, pelo amor de Deus. A graça faz ela permanecer. O que faz você ter esperança num filho jovem que está te desafiando? A graça de que você consagrou essa criança ao Senhor. O que faz você cuidar do seu bebezinho dia após dia? Dia após dia. Você ter filho pequeno é um dia depois do outro. Não adianta. Às vezes a gente olha e fala, nossa, passou rápido. Mas quando a gente está vivendo aquilo, arruma a malinha daqui, e não pode esquecer pomada e fralda. Às vezes eu vejo mãe passando aqui com bolsa, e com criança, e com mochila, e arrastando mais uma turma atrás, ali. É a graça, a mulher tem graça. Ela tem graça para viver isso. Eu acho que nem ela está percebendo o que ela está vivendo. Ela talvez nem esteja vendo aquilo. Eu, quando me lembro da minha gestação da Ana e a Maria era um bebezão enorme. E lá na Celso Garcia, tinha uma rampa e uma escada enorme para a gente subir lá para a nave. E eu com aquele barrigão, e o Mu fazia parte do louvor, não podia me ajudar. Então, meu barrigão, meu nenezão aqui, e minha mochila aqui, minha bolsa aqui. O que fazia aquilo? Graça. É a graça. Que você parar para pensar, meu Deus, como que eu fazia isso? Graça. Como que você desmontava aquele carrinho que parece que desmonta e depois monta aquele carrinho? Graça. É a graça. Se você me der um hoje, eu vou ficar pensando, meu Deus, como faz isso? A graça. É a graça que faz você cuidar daquele bebê com todo o amor. E hoje, quando você vê outra mãe cuidando do bebê, você pensa, nossa, né? Já passei por isso aqui. Vejo a Gabi ali com o Natan Gabriel, ali, ó. É a comidinha, é não sei o quê, e ele está conhecendo o pé. Ai, que bonitinho e tal. E você já passou por aquilo, você pensa, não, já passei por isso aqui, já passei, tá bom, já passei. Porque você teve graça para viver aquilo naquele momento. Agora, você tem graça para viver outras coisas. O que faz você permanecer num local de trabalho, que às vezes as pessoas não são boas pessoas, às vezes as pessoas estão testando você? Graça. Porque se o Senhor te colocou ali, você tem graça para permanecer ali. Agora, vai tentar fazer algo que o Senhor não mandou você fazer, e algo que o Senhor deixou claro para você que você não tem graça para fazer. Vai tentar. Não vai dar certo, não vai fluir, não vai funcionar. Tudo que você tentar não vai funcionar. Não vai dar certo. Por quê? Porque além de você não ter graça, você está querendo ir para um caminho que Deus não mandou você ir. E é por isso que muitos casamentos estão destruídos, porque casaram, mas não deveriam ter casado. E Deus avisou. Não, mas Deus nunca me falou. Falou. Em algum momento Deus avisou, sim. Mas a vontade foi maior do que a vontade do Senhor. Não, mas o meu sonho é empreender nisso, e fazer isso, e aquilo, e tal, né?
não tem graça para fazer isso, não vai dar certo. Não, mas o meu sonho, que eu já falei, a Bíblia até falou isso aqui ontem, eu falo isso o tempo todo. O meu sonho sempre foi cantar. Não tenho graça. E se eu cantar, vocês vão levantar e vão embora. Que a bispa até arrisca aqui, ó. E ela canta. Põe eu. Você sabe, não, essa eu preciso contar aqui. O dia que o bispo Fernando cantou aqui, eu tenho um vídeo. O meu cachorro, vendo pela televisão, achou aquilo muito estranho. Ele encarava a televisão e ele latia para a televisão, incomodado. E eu tive que filmar, porque eu falei, não é possível. Ou ele reconheceu o Fer ali, os meninos, ou ele está incomodado com a cantoria do Fer. Não é possível. Porque ali, ó, foi tomado pelo Espírito Santo, canta mesmo. Eu não vou me arriscar. Prefiro ficar aqui. Ah, mas eu quero cantar. Tinha uma moça lá na Celso Garcia que ela jurava que o dom dela era cantar. Toda vez que ela cantava, as pessoas tentavam avisar ela. Minha querida, você não quer tentar fazer outra coisa? Você não quer tentar? Não, não. É o meu chamado. Meu chamado é cantar. Mas estava na cara que não era, não. Mas ela queria. Por fim, não deu certo. Porque quando você quer alguma coisa e Deus não tem aquilo com você, não vai funcionar. Eu posso pegar esse microfone e dizer assim, ó, agora é comigo. Agora sou eu que vou fazer o louvor. Não vai funcionar, você é escorraçado daqui, na primeira oportunidade pela bispa. Suma, pelo amor de Deus, menina. Vai fazer alguma coisa que você é boa para fazer. Não adianta você querer algo e Deus não tem aquele algo para você. Mas eu quero. Mas não vai dar certo. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se ver frustrado num setor, num lugar, num casamento, num emprego, num ministério, porque você quis. É o maldito eu quero. Não, mas eu quero. Mas eu quero assim. Mas Deus não tem isso, mas eu quero. Tá bom. E muitas vezes Deus permite algumas coisas para que a gente sofra alguns sustos para entender, mas você não queria? Está vendo como não funciona? Isso eu faço com as minhas filhas o tempo todo. Não vai que esse sapato que vai te machucar. Não vai. Olha aqui, que bom. Ó. Maria uma vez foi no zoológico com uma rasteirinha e ela garantiu que não ia machucar. Eu falei, vai machucar, filha? Não vai. Não, não vai. Tá bom, Maria. Tá bom, vamos ver lá. Não deu 1 hora de caminhada. Fez uma bolha aqui, outra bolha ali, a menina já mancando, querendo ir embora. Eu falei, mas eu não te avisei? É errado falar, eu te avisei. Mas há momentos que parece que Deus está dizendo isso para a gente. Eu não te avisei? Eu não disse que isso aqui não ia funcionar? Por que é que você está insistindo em algo que não funciona? Que não vai dar certo? Não dá. Maria teve graça para criar Jesus, para amar Jesus e ver Jesus ser crucificado. José teve graça para aguardar toda aquela gestação e ser o pai na terra para Jesus. Ele precisou de graça para aceitar aquilo. Para mim, o homem mais macho que tem nessa Bíblia é José. Não tem outro homem mais macho na Bíblia que represente para mim do que José. Ele poderia ter dito sim, não vou me submeter a isso. Minha mulher, esperei ela aqui. Que absurdo, escolha outra, não sou capacitado para isso. Não, aquele homem permaneceu. Ele ouviu o Senhor e ficou. Tem gente que ouve o Senhor e vai embora. Tem gente que ouve o Senhor e ainda assim toma o rumo errado. Nós precisamos ficar atentos, viu? Porque a graça, ela não vai cobrir planos que Deus não fez para você. Não adianta. Ai, mas Deus me fez promessas. Ai, porque Deus me falou. Deus me prometeu. E às vezes você está enganada. Você está ali fazendo planos para você, de coisas que você quer. E Deus não pode derramar a graça dele sobre coisas que ele mesmo não fez para você. Em 1 Samuel 23:7 diz assim: Saul logo ficou sabendo que Davi estava em Keila e disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi caiu na armadilha, indo parar numa cidade cercada de portas e ferrolhos.
Nós estamos falando de quem? Saul. Saul perseguiu Davi o tempo todo, mesmo sabendo que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Quantas vezes Saul se pegou mesmo ali, pensando, ele é um bom servo, ele é um bom homem, Deus o escolheu, mas quando a pessoa está cega, perdida, e ela vive pelo que ela está sentindo, pelo que ela quer, ela é capaz de dizer como Saul disse, Deus me entregou Davi nas mãos. Deus o entregou nas minhas mãos. Nunca. Deus nunca. Então quer dizer que Deus muda de ideia assim. Davi vai ser o rei. Não, agora não vai ser mais. Não, agora é Saul. Não, agora é Davi. Deus tinha dito a Saul. Deus tinha mostrado a tantas outras pessoas. E aqui, você vê um homem cego, perdido. Não, Deus me entregou nas mãos. Quantas de nós não estamos fazendo o papel de Saul? Não, Deus me entregou isso aqui nas mãos. Deus me prometeu isso aqui, viu? Não, Deus me deu isso aqui. Não, Deus disse que ia fazer. E Deus não falou nada. Foi um Deus que você criou aí dentro de você, que está dizendo para você só as coisas que você quer ouvir. Porque se eu deixar a voz dentro de mim tomar conta de mim, eu vou fazer exatamente o que eu quero fazer. Quero comer o que eu gosto de dormir até tarde, quero fazer isso, quero viajar, quero não sei o quê, quero não sei o que lá. Deus não falou nada disso. Vai dar errado. Não vai funcionar. Por isso nós temos que estar atentos e pedindo a Deus o tempo todo, Senhor, eu preciso de discernimento para entender a palavra, para entender a sua voz, entender o que o Senhor quer de mim. Porque Deus só vai fazer e só vai cumprir promessas que Ele fez, não promessas que você fez para você, garantindo que é Deus. Eu já tive alguns projetos frustrados por Deus. E todas as vezes em que a minha vontade falou mais alto, aquilo me frustrou. Mais para frente, aquilo foi frustrado. E algumas vezes eu tive ainda a falta de visão de dizer a Deus, mas por que, Deus? Mas o Senhor falou, mas o Senhor prometeu. E, na verdade, Deus não tinha falado, Deus não tinha prometido. Era eu que queria mesmo. E a gente tem que ter a sinceridade de dizer ao próprio Deus, sou eu que quero. Eu quero isso. Ou eu não quero isso. Porque, às vezes, você está num relacionamento, num casamento, que você está ali, não, tá bom, vou ficar aqui. Mas você não quer. E ali o quê? Se a graça não tomar você, você faz o que você está com vontade de fazer. Às vezes, até com os próprios filhos. Tem dia que você está num esgotamento, que você fala assim, não quero mais criar essas crianças. Nossa, está me dando muito trabalho. Aí já não é questão de querer também. A graça vai cobrir você. E renovar as suas forças. Quando você tem graça, suas forças são renovadas. Quando você tem graça, você tem um renovo na mente. Você acha até absurdo algo que você pensou no momento de cansaço ou de nervoso. Ou, às vezes, quando alguém precisa de você. Sabe aquela pessoa que mais te prejudicou na vida e um dia ela aparece pedindo ajuda? Qual que é a sua vontade? Da carne? Morra. Desapareça, o problema é seu, se vira. Mas você é tomado pela graça do Espírito Santo e você lembra que ser cristão não é ser assim. E você lembra que você prefere estar no lugar de abençoar. E você lembra que você vai acumular brasas vivas na cabeça de pessoas. Amém. Então eu vou fazer. Você tem graça para sorrir quando você não quer. Você tem graça inclusive para esconder o choro. Você sabia disso? Por isso que às vezes quando tem pessoas que choram para lá e choram para cá e tal, ela precisa ir em busca de um fortalecimento, porque ela tem graça até para controlar. Às vezes o olho dela está enchendo de água, ela está ali, firme e forte. Você tem graça para um momento de dor, por exemplo, ou cansaço, você permanecer fazendo o que você precisa fazer. Você tem graça para amar uma pessoa que te ofendeu, que te humilhou, que te desprezou.
Você tem graça para perdoar seu pai e sua mãe. Você tem graça. Ah, você não sabe o que eles me fizeram. Cada um tem sua história. Mas eu sei que se você pedir a Deus graça para perdoar, você perdoa. Você tem graça para perdoar alguém que te humilhou, que te expulsou, que te botou para fora. Quantas histórias nós temos na igreja aqui de pessoas que foram colocadas para fora de casa pela própria mãe, que foram abusadas pelo próprio pai. Nós temos histórias assim diversas aqui dentro. E aquela pessoa tem graça para passar por aquilo. E para perdoar. E para cumprir com o que a Bíblia manda. Você tem graça para cuidar da sua casa, para trabalhar, cuidar dos seus filhos e vir para a igreja. Você tem graça para fazer algo que para você, às vezes, você racionalizando, você pensa, não vou dar conta de fazer tudo isso. Você tem graça. Pede a graça do Senhor. Senhor, me dá a sua graça e me ajuda. Você tem graça até para pedir para o tempo ser abreviado, você sabia? Sabe quando você vai fazer algo que você não está muito afim? Faz uma oração pedindo, Senhor, que passe bem rápido e eu nem perceba. Você vai ver que vai passar rápido e você não vai perceber. Eu faço isso direto quando vou no salão mexendo no cabelo. Não gosto, não tenho paciência. E eu sempre oro antes, Senhor, que passe bem rápido, eu nem perceba. Às vezes até tiro um cochilo lá. Isso é coisa simples, mas você tem graça para passar por algo que para você está muito difícil e doloroso. Há lugares em que você não quer estar, há situações que você não quer passar, mas se você pedir a graça do Senhor, Ele te cobre e você passa. E quando termina, você vê que nem doeu. Nem doeu tanto assim. Mas Deus precisa encaminhar. Jonas 1 diz, apronte-se vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Muito bem. Parece, sim, uma passagem bem estúpida, porque se esconder do Senhor, quem é que pode se esconder do próprio Deus? Ninguém se esconde do próprio Deus. E o Senhor mandou ele fazer algo, mas ele não quis. Não estou afim. Não quero. Vai para lá. Vai lá mandar a mensagem que eu falei para você. Não quero. Vou para um navio, me esconder do Senhor, e vou para outro lugar. Deu errado. Você já conhece a história de Jonas. Deu tudo errado. E sabe o que é pior? Quando uma pessoa faz ou pega o caminho que Deus não mandou ela pegar, ela leva todo mundo ao redor dela junto. Ah, então nós vamos fazer isso. A pessoa não tem graça para fazer, e vai ela e todo mundo que está com ela, logo para a barriga da baleia mesmo. Ela e todos os familiares dela vão junto. Não vai só ela, não. Quando você toma um caminho errado, não é só você que sofre as consequências, não. Seus filhos sofrem. Os que estão perto de você sofrem. Às vezes, pessoas que você trabalha junto sofrem. Quantas pessoas, às vezes gerações, vão sofrer por causa de uma decisão errada, porque você simplesmente não quis. Não estou afim. Não quero. Não mereço passar por isso. Não sou obrigado. Ah, Deus mandou fazer algo. Ah, não quero. Deus mandou, vai para um lugar. Ah, não gosto. Não quero ir para lá, não gosto. Não acho bonito. Não é legal. Deus mandou se aguentar algumas situações. Ah, não sou obrigada. Ah, não sou obrigada, não. Às vezes nós somos, sim. Às vezes nós temos que ir para lugares que nós não gostamos, sim. Às vezes nós temos que ficar em lugares que nós não queremos ficar mais. Às vezes nós temos que sair de lugares que Deus já disse que não é mais. E a graça vai te ajudar a ir, a sair, a ficar, a aguentar. É a graça. Agora, quando você pega um navio que não é para você pegar, quando você faz algo que não é para você fazer, quando você toma uma direção que não é para você tomar, o que acontece? Você é engolido e todo o restante também.
Porque ou o povo vai te jogar para fora do barco, ou quem está junto ali com você vai afundar também. Vai dar errado também. Jonas é o exemplo de teimosia, de egoísmo. Um rapaz teimoso, egoísta, que só queria fazer o que ele queria. E ficou triste por causa da árvorezinha, da lagarta e do não sei o que lá mais. Um rapaz sensível, todo cheio de coisinhas. E o Senhor ainda teve misericórdia dele por um tempinho. Só que o fim de Jonas não é o fim que ninguém quer. Parece que o livro de Jonas acaba de uma forma meio que assim, faz o que você quiser, sabe? É como se não tivesse um final, e terminou, e foi isso, e ele morreu, assim, e fez não sei o quê. É como se não tivesse um final. É como se, quer saber? Faz o que você quiser. Porque, muitas vezes, a gente está insistindo em tantas coisas e o Senhor está falando, e a gente está batendo em tantas coisas e o Senhor está falando, e a gente está querendo tantas coisas e o Senhor está falando, que vai chegar o momento que o Senhor vai entregar a sua mente mesmo assim. Tá bom, faz o que você quiser. Pode fazer. A palavra não está adiantando, está falando, não está adiantando. Está vindo a palavra só serve para o outro que está ali, para o meu parente, para o meu marido, nunca para mim, sempre para o outro. Então, pode fazer o que quiser. Você entregue uma disposição mental mesmo. Aí você começa a agir como um insensato, um louco, um maluco, como Saul. Começa a agir como um Saul. Deus me deu. Aí, de repente, não, vou matar, e tal, não sei o quê. Aí encontra Davi, Davi, me perdoa, nunca mais vou atrás de você. Aí, de repente, está atrás do Davi de novo. Ele começou a agir como um louco, um insensato, fazendo coisas sem sentido. Uma pessoa entrega uma disposição mental, sabe o que ela faz? Ela vive cansada, ela vive correndo para lá e para cá, e ela nunca alcança nada, ela nunca consegue nada. É aquele tipo de pessoa que ela passa por você, ela está sempre correndo. Não, porque eu estou atrasado. Porque eu tenho que fazer isso aqui. Não, porque não sei o que lá. Por fim, termina um dia, ela não fez nada completo. Tudo que ela fez foi pela metade. Não, porque hoje eu vou arrumar minha casa. Não, mas eu também quero fazer um bolo. Não, porque eu preciso fazer então um almoço e tal, não sei o quê. Mas eu preciso também comprar tal coisa e tal, não sei o quê. E termina o dia, ela não limpou a casa, não fez o bolo, não fez o almoço, não foi comprar o que tinha. Ela só ficou correndo para lá e para cá, falando que ela tinha que fazer muitas coisas e, por fim, ela não fez nada. Ela termina o dia dela exausta, cansada e frustrada, porque ela não fez nada. Aí ela fala, não, mas hoje eu vou produzir. Hoje eu vou produzir muito. Hoje eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí ela levanta, ela começa a fazer um negocinho, aí recebe uma mensagem no celular. Só vou responder essa mensagem aqui, senta. 2 horas depois, ela ficou ali no celular. Não fez o que tinha que fazer. É a pessoa que já não tem mais foco para nada. É a pessoa que já não tem graça nem para focar. Ela não tem graça nem para terminar o que ela começou. Que era a questão aqui do Jonas. Fácil de você ver aqui. Juízes 14:6 diz, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aqui falo de Sansão. E aqui falo a você sobre quando a graça nos toma. Você despedaça um leão como um cabrito, que para mim também seria difícil. Despedaçar um cabrito com a mão, meu Deus, não dá nem para pensar. Imagina um leão. Porque quando a pessoa está alinhada no caminho certo, fazendo o que Deus mandou, ela é tomada pela graça, que ela faz coisas que ela nem imaginou que era capaz. Então, se Deus falou para você, você tem graça para fazer. Se Deus mandou você fazer, para de dizer a Deus que você não é capaz de fazer isso. Para de dizer a Deus que isso não é para você, não. Deus falou? Você tem aquela certeza absoluta na sua alma, seu espírito grita? Não é sua alma grita, não. O seu espírito grita que é aquilo que o Senhor tem para você, porque se só sua alma gritar, pode ter certeza
que tem sentimento envolvido aí. Agora, se o Espírito fala, você tem graça para fazer. Você tem graça para assumir o setor que você nem gostava, mas você assume, então você tem graça. Quando eu me imagino, às vezes, eu sempre falo isso quando eu vejo a Jéssica ali na escolinha. Quando eu imagino que eu fiquei 7 anos na escolinha, eu fico pensando, foi a graça. É a graça, tomada mesmo. E eu digo a você, eu amei a escolinha. Eu defendi aquelas crianças assim, ó, com a minha vida. Não mexo com as minhas crianças, não. Que eu defendi aquelas crianças em momentos que elas não tinham nem sala, nem cadeira. E às vezes os obreiros iam lá tirar a cadeira das crianças. Ixi, mas eles tinham que falar comigo. Não, a criança senta no chão, senta nada. Não vai tirar a cadeira das crianças, não. Defendi aquelas crianças assim, ó, com unhas e dentes. E hoje, se eu pensar em voltar a trabalhar na escolinha, eu não tenho mais graça para aquilo. Passou o período, o momento passou. Quando eu vejo o trabalho dos jovens, o período passou. A graça se foi. Eu no show, nossa, que show lindo, mas eu já estava meio cansada. Eu pensei, gente, estou ficando velha. Porque a pessoa tem que ter energia, tem que ser o Bispo Fernando e a pastora Jéssica. Vai ter energia, sim, meu Deus, quanto tem energia ali. Por quê? Porque tem graça para fazer, faz, vocês têm graça. E essas obreiras aí, ó, dançando rap, cantando não sei o que lá, vocês acham que eu não vi, né? Você, então, assustador. Ficou transformada ali. Cantando rap, e não sei o quê, e dançando. E eu achei lindo. E tomei um susto com aquele robô, que só Jesus sabe, que está bem atrás da minha cabeça. Tomei um susto com o robô. E elas dançando e tal, não sei o quê. E eu ali, já estava achando, nossa, tá barulho, muito barulho, né? E tal. Você começa a perceber que a idade vai chegando assim. Ai, barulho, né? Você começa a fazer coisas que você falava, quando sua mãe fazia isso, você falava assim, eu nunca vou fazer isso aqui. Aí você faz. Você começa a falar assim, ó, se tiver brinquedo no chão, vou jogar no lixo. E você já sabe, a idade está chegando. Ali, nossa, barulho, né? Tá alto, né? E tal. Eu me incomodo com barulho assim, você não faz ideia. Tá alto o barulho, né? E tal. Nossa. Tem gente que tem graça. Graça para fazer um espetáculo daquele. Graça para cantar e pular, como a Tamires cantou e pulou. Agora, manda a Tamires fazer o que ela fez nesse show aqui, ó, há 5 anos atrás. Manda ela fazer isso para você ver só. Não, nunca, jamais. Aqui, o que a gente viu, ela foi tomada pela graça. Porque se você falar com a Tamires, ela fala até meio baixo. Ela fala baixo. Ela parece alguém tão assim, né? Ah, não sei o quê e tal. Ela é contida. Mas o que você viu ela fazer foi a graça. E tudo que você vê fluir de um jeito tão bonito é a graça. Agora o que você vê travando, você já sabe que não é. E às vezes você está insistindo em coisas que não é para insistir. Então, se Deus falou no seu espírito, você tem graça para ocupar esse lugar. Tem graça para viver isso no seu ministério que você tanto sonha. Meu sonho é esse. Seu espírito grita, você tem graça para isso então. Você tem graça para aprender. Você tem graça para entender as coisas. Você vê, às vezes as minhas meninas aprendem tão rápido. Você falou um negocinho, já aprendeu, gravou na cabeça. Eu, quando estava fazendo aula de inglês com a Isa, ela falava, entendeu? Entendi. Repete. Não saía. Aí, quando você começa a orar, o Senhor fala, Senhor, me ajuda, me dá graça para entender. Você vai vendo a sua mente abrir. Você tem graça para entender a Bíblia, você tem graça para entender a palavra, você tem graça para entender o que sai do altar, você tem graça para aprender o novo idioma, você tem graça para aprender o que o Senhor está mandando você aprender. Você tem graça. Eu sempre disse aqui nesse altar, eu não consigo lembrar o nome do pessoal da Bíblia, porque eu me confundo com os nomes e tal, não sei o quê. A partir do momento que eu comecei a orar sobre isso e dizer, não aceito mais isso aqui. Ficar confundindo, não consigo entender, não consigo gravar. Pois eu agora gravo. É a graça. Você tem graça para aprender a cozinhar, você tem graça para aprender a fazer um bolo. Você comeu meu bolo aí, estava bom. E eu dizia que não. Mas estava bom.
Você tem graça para cuidar de algo, para trabalhar na mídia, naquilo que você faz, ou para ser o melhor naquilo que você exerce. Você tem graça. Eu tenho graça, mas precisa ter atitude também. Você quer ser o melhor? Vai lá então, faz mais um curso e conte com a graça do Senhor. Eu quero ser então a melhor pregadora, é isso que eu quero ser? Então eu preciso não só contar com a graça, mas eu preciso estudar a palavra. Mas eu preciso, então, me aprofundar naquilo que eu tenho que me aprofundar. Se eu sei que meu espírito grita que o meu chamado e o meu ministério é o altar e a pregação, eu não vou fazer um curso de ciências. Eu tenho, então, que aprender a palavra. Eu preciso beber da palavra. E se o seu chamado é, então, trabalhar num salão de beleza, você não vai fazer um curso de culinária, porque você precisa ser a melhor naquilo que você faz. Se o seu chamado é, então, trabalhar no Ministério Infantil, ter uma escola e tal, não sei o quê, você não vai lá fazer um curso de educação física, não. Você vai fazer algo que vai te ajudar a lidar muito bem com essas crianças. Você tem que saber para o que Deus te chamou, você vai se aprofundar naquilo. Seu chamado é mexer em computador? Poxa, então, Senhor, eu quero a graça, mas vou estudar também. Mas eu vou em busca disso aqui. Não, eu tenho graça, e não faz nada. E não sai do lugar. Eu tenho graça, e permanece ali. Você tem graça para ser o maior empreendedor que as pessoas já ouviram falar? Então vai com toda a força que você tem, vai aprender a empreender, vai aprender a ser o melhor naquilo, então, do setor, da área. Por isso que o meio cristão tem vivido esses momentos tão bagunçados. Porque se tem uma coisa que às vezes é ruim, é você contratar um crente para trabalhar para você. Porque você descobre que tem muito crente que não é crente. Aí você vê que tem gente que não é excelente, que não faz o seu melhor, e que tem muito ímpio fazendo melhor que crente. Infelizmente, tem ímpio dando muito mais exemplo do que crente. Tem ímpio respeitando as pessoas, tem ímpio entregando muito bem o seu serviço, tem ímpio se dedicando a estudar e a aprender, do que muito crente que conta só com a graça. Eu tenho a graça, e não faz nada. Eu tenho a graça, e não estuda. Eu tenho a graça, e não aprende nada novo. Para com isso, só está falando que tem, só está falando que tem. A graça precisa ser unida com a sua atitude, com o seu foco. Infelizmente, se você vê, essas ímpias das ímpias, essas cantoras ímpias, que são empresárias, e fazem isso, empreendem daqui, e saem dali, tal, ela é dedicada. Ela é ímpia, ela não crê em Deus, ela pratica o mal, mas ela se dedica em ser a melhor naquilo que ela faz. Agora tem crente que não se dedica, que não melhora, que não estuda, que está sempre no mesmo lugar. Nunca sai do lugar. Por isso que a bispa fala que tem médico que cobra 4, 5, 6 mil reais por consulta e não tem lugar na agenda. Por quê? Porque ele se valoriza, porque ele estuda muito, que você sai de lá com informações que você nunca ouviu, com coisas assim que você, meu Deus, que maravilha! É a graça. Se você for pegar um voo, se for pegar um avião com um piloto que você descobre que é o primeiro voo dele, primeira vez que ele vai voar, nunca voou, e para ele voar melhor, ele vai tomar um remedinho para dar uma relaxada. Nunca que você vai entrar lá. Agora, quando você vai pegar um voo, que você sabe que aquele piloto tem anos de profissão, você vê no rosto dele que ele é impecável, até na forma como ele se veste, porque você vê no aeroporto, assim, aquele piloto assim, impecável, imponente, passando. Jesus, agora só falta ter a graça. Cobre com a graça. Porque você sabe que ali, o conteúdo está ali. Pronto. Às vezes até de ver. Só vendo uma pessoa, você sabe se ela tem excelência? Sim. Você olha o jeito que ela se veste, você olha o sapato dela, você olha como ela está, você olha a postura dela. Agora, quando você entra num lugar, é um lugar sujo, bagunçado,
Os funcionários são todos, um sentado aqui, o outro sentado lá. Não tem um uniforme, não tem um padrão, não tem uma postura, não tem um ambiente adequado, agradável. Você vai no banheiro, você quer saber como é que é a comida daquele estabelecimento? Vai no banheiro para ver. Se aquele banheiro for limpo e impecável, você sabe que a cozinha também vai ser. Agora, se o banheiro for sujo, você sabe que a cozinha vai ser suja também. Aí você chega num lugar, não tem padrão, não tem critério, não tem um bom atendimento, a pessoa é grosseira, te trata mal, te atende mal. Você não quer ser atendido num lugar desse. E, às vezes, o que falta ali é só o Espírito Santo? Pode ser. Às vezes, o que falta ali é saber o que Deus tem realmente para a gente? Pode ser. A graça basta junto com a sua atitude. Em 1 Crônicas 12, 14. Esses homens eram oficiais do exército. O menos valente deles valia por 100 soldados, e o mais corajoso valia por 1000. E é isso que a graça faz com você. A graça faz você valer por 100, por 1000. Não adianta, às vezes você pode falar assim, porque estou sobrecarregado, não consigo fazer tudo isso, e tal, não sei o quê. Quando você é tomado pela graça, você vale por 100, você vale por 1000. Você faz o trabalho que um batalhão faria por você. Eu vi isso acontecer aqui na igreja. Teve uma época que nós ficamos quase sem ninguém de interno, principalmente aqui em cima, para ajudar na parte interna da bispa e dos setores. A gente ficou quase sem ninguém. E fluiu. E deu certo. Deu mais certo do que quando tinha um batalhão de gente trabalhando. Quando a graça fluiu, um fazia o trabalho de 10. O outro fazia o trabalho de 5. E o trabalho fluía. Quando você é tomado pela graça, você vale por 100, você vale por 1000. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos faz valer. A graça dele aumenta a nossa capacidade, aumenta a nossa inteligência, aumenta a nossa coragem. E quando você tem graça, você consegue enxergar coisas que ninguém enxergou. Você consegue ter ideias que ninguém teve. Você consegue pensar em coisas que ninguém pensou. Igual a história de Balaão e a mula, que eu nem vou ler aqui por causa do meu horário. A mula viu o anjo, Balaão não. Interessante, né? Porque quando a graça está ali, a mula vê. E o outro que pensa que vê, não vê. Por isso que você precisa estar atento aos sinais e entender o que o Senhor tem falado conosco. Esteja onde você tem que estar, faça o que você tem que fazer, trabalhe no que você tem que trabalhar, viva o que você tem que viver, faça o que o Senhor mandou você fazer. Não vai tentar se meter em alguma coisa que não é para você, porque você achou legal, bonito, diferente, interessante. Faz o que é para você. Não desperdice tempo em coisas que podem roubar sua energia para você gastar naquilo que você deveria estar focando. Às vezes está gastando energia, tempo, a energia que o Jonas gastou para pegar o navio, ir para outro lugar, ser jogado no mar, engolido pela baleia, ser cuspido pela baleia, e depois ir para o lugar que o Senhor mandou. Olha o tempo que ele perdeu, se ele tivesse obedecido da primeira vez. E tem gente, infelizmente, vivendo assim o tempo todo, recomeçando coisas, e subindo montanhas erradas, e recomeçar dá muito trabalho. Eu quero dizer a você que, se tem uma coisa que eu, esse ano, entendi com o ano do governo, é que recomeçar coisas dá muito trabalho. Porque eu fui a rainha de recomeços. Eu fui a rainha de começar coisas, não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Sabia, se não tivesse me obrigado a ir até o final da faculdade, também não teria ido. Ia recomeçando, e recomeçando, até eu entender que recomeçar dá muito trabalho. É muito cansativo você ficar recomeçando coisas que você já podia estar lá longe. E você está começando a jornada de novo, caminhando de novo. Porque tem andado sem visão, tem andado sem percepção, e feito só o que quer. Deus manda, não quero. Fica, não gosto. Aguenta isso aí, não sou obrigada. Essa é a frase hoje em dia das mulheres. Eu não sou obrigada.
Ah, não sou obrigada a aguentar isso aqui, a viver isso aqui. Você pode não ser obrigada a algumas coisas, mas você é obrigada a viver as consequências delas. Porque se você não quer tomar atitudes agora, você é obrigado a viver as consequências que vão vir depois. Não adianta. Jonas foi obrigado a viver as consequências que ele mesmo plantou. Ai, não sei por que isso está acontecendo, não sei por que eu estou vivendo isso, sabe sim. Porque tomou o rumo errado. Mas eu oro, mas eu estou fazendo campanha de oração, mas eu fico de madrugada, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo e tal. E às vezes só pegou o caminho errado. Pode orar, pode clamar, pode acordar de madrugada, pode ficar sem dormir 20 dias, clamando a Deus. Se não é aquilo que Deus tem para você, Ele não vai cobrir de graça. Não, mas Deus tem que não sei o quê. Deus não tem nada. Deus não vai terminar o que Ele não começou. Deus não vai cobrir você de graça em algo que Ele não planejou para você. Porque Ele tem informações que nós não temos e Ele sabe que o final disso que talvez você esteja insistindo vai ser ruim, vai te prejudicar e pode até matar você. Então queira ouvir o Espírito Santo, seguir o caminho dele. E se o seu espírito grita, não tenha medo, porque a graça é com você. Você tem graça. Tem graça para ser mãe, tem graça para ser esposa, tem graça para ser empresária, tem graça para ser ministra, cantora, tem graça. Não sei o que é para você. Mas não deixe o diabo tentar convencer você. Se o Senhor falou e o seu espírito gritou, não deixe o diabo tentar convencer você de que você não tem graça para aquilo, de que você não consegue, de que outra pessoa é bem melhor do que você. Ah, fulano é melhor. Ah, fulano não sei o quê. Não, eu vou ser a melhor. Não, eu vou me dedicar tanto, que eu vou ser a melhor nisso. Eu vou chegar lá, então. Eu vou poder fazer. Que isso é uma coisa que a bispa fala muito para a gente. Às vezes a gente escuta e a gente, até mesmo nós ali falamos para ela, né? Bispa, é que a senhora está num nível que é difícil chegar, né? Difícil chegar nesse nível aí. E ela fala, não, nunca diga isso. Nunca. Porque quando você se dedica, você se coloca na posição, ser coberto pela graça, qualquer um pode fazer coisas grandiosas e ainda maiores, como a palavra diz. Então, quando você olha para algo e diz, o outro é melhor, o outro é melhor, o outro é melhor, e às vezes Deus tem aquilo para você, às vezes Deus tem aquilo para você ser o melhor naquilo, e você está lá, ó, entregando a sua bênção para outro, sem visão. Você não pode orar só por graça, não, tem que orar por visão também. Nós precisamos de graça, nós precisamos de visão, nós precisamos de atitude. Em nome de Jesus. Amém? Então se coloque em pé, por favor. A primeira oração que eu sempre falo para você fazer é: ore a Deus para saber o que Ele tem para você. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Tenha coragem de fazer essa oração. Porque às vezes a resposta que vem não é a que você esperava. Às vezes o que você quer não é o que Deus tem. Eu posso dizer que há alguns meses eu tenho dito isso ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? E eu tenho visto o Senhor dar direções que não são as que eu esperava. Esperava outras coisas. Mas não é isso que Deus tem. E Deus vai continuar sendo bom mesmo assim? Ele vai continuar sendo Deus mesmo assim? Eu vou continuar amando a Deus mesmo assim? Ou eu só amo a Deus quando Ele me dá exatamente aquilo que eu quero? Eu vou continuar querendo Deus, mesmo fazendo talvez o que não estavam nos meus planos? É a graça. A graça nos basta junto com a atitude. Primeiro você vai pedir a Deus o que Ele tem para você. Depois você vai pedir a Deus: Senhor, me dá graça então para viver isso aqui. Senhor, me dá atitude para viver isso aqui. Senhor, me direciona. Me ajuda. Me ajuda a ser o melhor naquilo que o Senhor mandou eu fazer.
Me ajuda a ser o excelente naquilo que o Senhor tem para mim. E Ele vai te ajudar. Tem gente que está no lugar certo, mas não tem pedido graça. Tem gente que não está vivendo coisas maiores porque está no lugar errado. Até tem graça e unção na vida, mas não naquilo que tem feito, porque não é aquilo que Deus tem. Tem gente que vive no lugar errado, na hora errada, no tempo errado. Por isso que você tem que se alinhar com Deus, para você estar no tempo certo, na hora certa e no caminho certo. Aí as coisas vão fluir. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço ao Senhor mais uma vez, na sua presença, pedindo e orando e clamando ao Senhor. Senhor, nos dê visão daquilo que o Senhor tem para nós. O que é que o Senhor tem para a nossa vida? Senhor, qual é a direção que o Senhor tem nos dado? O que é, meu Deus, quais são os planos, quais são os sonhos, quais são as portas que o Senhor tem aberto? E, meu Deus, eu peço, cubra o seu povo de graça. Que a sua graça, meu Pai, nos faça fazer coisas. O trabalho de 100, de 1000. O trabalho que muitos fariam juntos. A sua graça, meu Pai, nos toma de tal forma que coisas que eram difíceis e impossíveis se tornam simples. Eu peço, meu Pai, que os nossos planos estejam alinhados com os planos do Senhor. E se não estiverem, meu Pai, que os seus planos permaneçam e prevaleçam em nome de Jesus. Meu Deus, e que junto com os planos do Senhor, venha, meu Pai, essa unção e esse poder de graça e de favor para passar por cada tempo. É o tempo de ser mãe, é o tempo de ser esposa, é o tempo de ser empresária, é o tempo, meu Deus, de assumir um cargo, um ministério, um lugar. É o tempo das coisas, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que o nosso tempo esteja alinhado com o tempo do Senhor. Que não estejamos nem adiantados e nem atrasados, mas no tempo que o Senhor tem para nós. Que a nossa mente esteja em fazer aquilo, meu Deus, que o Senhor tem proposto para a nossa vida. E que sejamos cheias da graça do Senhor. A graça, meu Deus, para sorrir, a graça para falar, a graça para responder, a graça para cuidar das nossas coisas, a graça para cuidar dos nossos ao redor, a graça para administrar, a graça, meu Deus, para pregar, a graça para cantar, a graça para fazer coisas ainda maiores, a graça, meu Deus, para ter entendimento, a graça para se sentir, meu Deus, feliz e uma pessoa abençoada por poder ajudar outros, a graça, meu Deus, de fazer o bem para aqueles que só nos fizeram o mal. A graça, Senhor, de perdoar quem só nos feriu. A graça de ajudar, meu Deus, aqueles que só nos tiraram. Meu Deus, que o Senhor nos tome de graça. Que tenhamos graça, meu Deus, para sorrir até diante de algo que não tem vontade nenhuma de sorrir. Meu Deus, graça para falar, para explicar, que as palavras não se confundam, mas que as coisas fluam perfeitamente. Eu peço, meu Pai, que a sua graça tome a nossa vida, a nossa boca, os nossos olhos, que tenhamos graça até para ouvir, porque aí a sua palavra entra de uma forma revelada e transformadora. A graça para amar, a graça para cuidar. Que a sua graça tome as nossas vidas. Que a sua graça tome o nosso lar. Que a sua graça tome os nossos filhos. E aquele filho que era rebelde, começa a ser tomado por uma graça que nem ele entende. E aquele marido que estava dando trabalho, começa a ser tomado por uma graça que nem ele está entendendo. Que a sua graça venha de uma forma que nos deixe sem palavras, sem explicação. Mas, meu Deus, que a sua graça nos tome em nome de Jesus. Que tenhamos visão, discernimento e atitude. Coragem para ser o melhor, coragem para empreender, coragem para crescer, para estudar, para evoluir, coragem para sair do lugar, coragem, meu Deus, para mudar planos que sabemos que não são os do Senhor. Coragem, meu Pai, para tomar decisões, coragem para abrir lugares, coragem para fechar lugares. E graça, meu Pai, e favor para conduzir a nossa vida e as nossas coisas no caminho que o Senhor tem mandado. Abençoa a vida de cada uma dessas mulheres.
Meu Deus, essas pessoas que nos acompanham e que elas sejam tomados por uma graça, que às vezes hoje ela vai viver algo ou fazer algo que para ela está muito difícil. Então que ela seja tomada por uma graça, por uma alegria, por uma força, que ela termine o dia e perceba que nem doeu tanto assim. Às vezes ela vai estar em algum lugar, ou ela tem que fazer algo, ou ela tem que viver algo, e que para ela o dia já acordou meio pesado só de pensar em viver aquilo. E que ela seja tomada pela graça do Espírito Santo para viver, realizar e continuar fazendo aquilo que o Senhor tem mandado ela fazer em nome de Jesus. Tome ela da sua graça e da sua força. Porque, meu Deus, o Senhor se faz forte na nossa fraqueza. O Senhor, meu Deus, nos ajuda, renova as nossas forças e não nos deixe ficar cansados. Então que a graça tome todo o nosso corpo e o nosso espírito em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro uma unção de poder, de graça, de renovo e de favor em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigado pela palavra. Obrigado por todas as direções. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.